Fala, meu querido, minha querida, confirmandos! Nós estamos aqui na nossa primeira videoaula. Infelizmente, estamos começando a doutrina esse ano desse jeito, por causa do coronavírus. Espero poder logo fazer um encontro presencial com vocês, mas por enquanto a gente vai fazendo assim, né? Vamos fazer a nossa videoaula. Lembrando de você, durante a semana, deve ter lido o primeiro capítulo, sempre leia o primeiro capítulo. Assista a videoaula e depois faça as atividades que eu vou falar para vocês. Meu nome é Israel, eu sou missionário aqui da igreja, para quem não me conhece, e para aqueles que me conhecem, eu também sou Israel e continuo sendo missionário, beleza? Mas também podem me chamar de Isra, lembrando que a doutrina, ela também faz parte de um grupo maior, que é a Juventude Mirim de Piraberaba, a JUMP, e os cultos, onde você precisa participar assim que for possível, tá bom, pessoal? Hoje nós vamos fazer o primeiro capítulo da nossa apostila. Esse ano nós vamos estudar o Credo Apostólico. O Credo Apostólico ele vai ser dividido em 10 partes, são 10 capítulos, e nós vamos fazer a primeira parte. A parte de hoje é sobre o tema Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. E para começar essa aula de hoje, para começar esse estudo de hoje, eu quero começar com você com uma frase de um homem chamado Philip Spritta, né? Ele escreve isso numa letra de uma música chamada Espírito e Verdade. E lá pelos anos de 1800 a 1850, já faz mais de séculos, ele escreve: no tempo em que vivemos, imprescindível é que confessemos bem claro a nossa fé. No tempo em que vivemos, imprescindível é que confessemos bem claro a nossa fé. Veja, lá em 1800, 1850, ele já escreve isso, a necessidade de ter bem claro a fé naquilo que nós acreditamos, naquilo que eles acreditavam, para dar um bom testemunho. Quanto mais nos dias de hoje, porque cada vez mais a fé é relativizada, a verdade é relativa, cada um tem a sua verdade, parece que ninguém pode interferir na verdade do outro, e no meio de tantas falsas verdades, existe uma que é baseada na fé. E para nós não nos perdermos, nós precisamos estar bem convictos daquilo que nós acreditamos, no que está alicerçada, fundamentada a nossa fé. E então o credo apostólico ele vem para nos ensinar isso. O que é o credo apostólico? O credo apostólico não é uma oração. Se você está achando, credo apostólico é uma reza, não, uma oração, não. Pai Nosso é uma oração. O credo apostólico é uma declaração de fé. Declaração de fé em quem? Nos apóstolos? Também não. Foi os apóstolos que escreveu? Também não. Quem escreveu foi a igreja primitiva, lá no início da igreja, e eles, naquela época já tinha muita confusão, muita gente pregando outro evangelho, outra palavra bíblica, né? E aí os cristãos, eles se reuniram e fizeram uma síntese dos ensinos dos apóstolos. Os apóstolos são os discípulos de Jesus. Eles sintetizaram isso no credo apostólico para ter uma declaração de fé e espalharam isso para as igrejas, para deixar bem claro no que eles criam. Então, o primeiro, como você viu, eu creio em Deus Pai. Né? E é muito importante a gente ter essa certeza. Por quê? Porque hoje em dia, 90%, olha só, 90% das pessoas afirmam ser cristãos. Viu só? 90%. Mas isso não quer dizer que eles acreditam em Cristo, que eles seguem a Cristo. Então a gente tem que fazer essa pergunta: o que é e o que não é a fé cristã? O que é fé cristã e o que não é? Essa é a primeira pergunta que nós temos que fazer. Porque as pessoas dizem, eu sou cristão, mas o que é ser cristão? Você tem certeza do que é isso? Primeira coisa, vamos ver o que não é, que as pessoas acham que é e não é. Olha aqui comigo nesse slide. Primeiro, o que não é a fé cristã? Acreditar que Deus existe. Como assim acreditar que Deus existe? Para ser cristão não tem que acreditar que Deus existe? Claro que tem que acreditar que Deus existe. Sim, o cristão acredita nisso. Mas não é apenas acreditar que Ele existe. Muitas pessoas acreditam que Deus existe e não são cristãos. Aliás, em Tiago 2,19, diz que até os demônios creem que Deus existe e temem a esse Deus. Então não é só acreditar que Deus existe. Ser cristão é muito mais do que isso. Fé cristã é muito mais do que apenas saber que Deus existe. Sim, o primeiro passo fundamental é saber que Deus existe. Então o que é ser cristão? Peraí que eu já te explico. Vamos continuar vendo o que não é. Volta aqui para o slide. Segundo, não é um otimismo, um pensamento positivo, acreditar que vai dar tudo certo e bola para frente. Não é um pensamento positivo, energia positiva, não tem nada a ver com isso. Segundo, terceiro, não é crendice ou superstição. Volta aqui para mim.
Muitas vezes a gente confunde fé com crendices, né? Então a gente vai lá e faz imagens de pessoas e adora elas, a gente vai lá e às vezes faz imagem de animais e põe um elefante virado de bunda para a porta, põe uma ferradura atrás da porta, põe espada de São Jorge na frente da porta, e a gente, enfim, não sei qual que é o problema que o pessoal tem com porta, né? Mas enfim, o pessoal inventa muitas crendices, né? Mas além disso, né, existem também signos, né? Lembrei que eu queria falar, né? O pessoal vai lá, acredita em signos e que o signo pode definir o teu futuro. Tudo isso é superstição, é crendice. Nada disso é aceito por Deus. Não é só que não tem a ver com a fé cristã. Deus não aceita nenhuma dessas coisas. Ele não aceita. Isso vai contra ele, né? Então ele não aceita, isso não tem nada a ver com fé. Então o que é ter fé? Vamos para o slide aqui. A fé cristã é, em primeiro lugar, confiar em Deus acima de tudo. Confiar em Deus acima de tudo. Volta aqui para mim. Eu vou ler para vocês esse texto de Romanos 1, 20 a 23. Achei aqui. Outra coisa, pessoal, vocês sempre precisam trazer a sua Bíblia junto na doutrina, ok? Romanos 1, 20 a 23 diz assim: os homens, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhe os corações insensatos. Inculcando por sábio, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança à imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Pessoal, esse texto bíblico aqui está dizendo justamente que os homens deixaram de adorar a Deus e passaram a adorar outras coisas, passaram a confiar em outras coisas. E ter fé em Deus é confiar apenas em Deus. Nada mais, nada menos, nada além de Deus, somente em Deus. O que é confiar em Deus, né? Por que fé é confiar em Deus? Porque a palavra fé, olha aqui comigo no slide, vem do grego pistes, que significa confiar. Esse Deus Todo-Poderoso é um Pai nos braços de quem podemos nos abrigar, ok? Fé vem da palavra confiar. E se você parar para pensar, tem sentido. Fé, confiar, com fé, confiar, né? É a mesma raiz, é a mesma origem, né? Fé é confiar em alguém, e aí o exemplo do pai, né? O pai ou aquela pessoa que cuida de você, né? Com quem, quando você tem um problema, você pode correr e se abrigar. Se cai um raio, a criança corre no braço do pai, da mãe, do avô, né? Porque confia que naquele braço está guardado e protegido. Isso é fé. Eu confio em Deus, eu corro para Deus, eu me entrego para Deus. Vou dar uma historinha para você. Uma vez, eu gosto de historinha, eu vou contar uma historinha. Uma vez, uma menina estava lá na sua casa, chegou uma visita e ela descobriu que era um pastor. E aí ela ficou junto, porque quando vem visita a criança gosta de estar no meio, né? E aí chegou aquela hora chata, aquela hora que toda criança odeia. Quando o pai olha para a criança e diz: filha, tá na hora de ir para a cama. Né? É chato porque a criança não quer ir para a cama, porque ela sabe que naquela hora que o pai manda ela ir para a cama é que vai vir uns assuntos bem interessantes. Mas fazer o que? O pai mandou e ela foi. Né? E aí ela só viu o pastor falando para o seu pai: realmente confiar em Deus é um exercício de fé. E ela foi dormir com aquilo, confiar em Deus, confiar em Deus. No dia de manhã ela olhou para o pai e falou: pai, o que é confiar em Deus? E o pai olhou para ela e falou assim: espera, filha, no dia certo, no momento certo, o pai te ensina. Passou alguns dias e um fim de tarde ela estava brincando em cima do muro e foi brincando, andava para lá, para cá, fazendo aquela arte. De repente, sem ela perceber, escureceu. Era um muro um pouco alto. E ela olhou para os lados, não tinha luz, estava tudo escuro e ficou com medo de pular. Então ela gritou: pai, eu estou em cima do muro. E nisso ela ouviu uma voz dizendo: pula. Ela olhou para um lado, para o outro, não viu ninguém, só escuro. E o que ela fez? Ela pulou, porque a voz era a voz do seu pai. O pai pegou ela nos braços, sentou ela na varanda e conversou: filha, hoje você entendeu o que é confiar. Você não me viu, você só ouviu minha voz, mas você tinha certeza que se a minha voz mandar você pular, eu ia te segurar, por isso você pulou, não é? Isso é confiar. Assim nós temos que confiar em Deus. Às vezes a palavra dele nos ensina alguma coisa que a gente fica: será? Mas se é a palavra de Deus, eu posso ir com firmeza, com certeza,
Porque se é a palavra de Deus, eu tenho segurança e vai ser o melhor para mim. Isso é confiar em Deus, isso é fé em Deus. Eu creio em Deus. Vamos para o slide aqui. Eu creio em Deus. Essa é uma afirmação muito comum. As pessoas saem por aí dizendo que creem em Deus à vontade. Por isso ela precisa ser um pouco aprofundada. Se você olhar ali no slide, a Bíblia nos mostra vários exemplos de como Deus era chamado. Vê ali em cima, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus dos exércitos, Deus Todo-Poderoso. Eram maneiras em que a Bíblia e as pessoas falavam a respeito de Deus. Mas aparece ali em Êxodo 3,14, aparece eu sou o que sou. Eu sou o eu sou. E isso aparece mais 48 vezes. Volta aqui para mim. O que esse texto quer dizer? Por que Deus se apresenta como eu sou? Eu sou o que sou. Eu sou o eu sou. Porque assim, ó, vamos supor, você não me conhece muito bem, você vai perguntar, quem é você? O que eu vou dizer? Eu olho para você e vou dizer, eu sou. Ajudou alguma coisa para você? Você olha para mim e vai dizer, você é o que, meu amigo? E eu vou dizer assim, eu sou o Israel, meu nome. Eu sou gremista, graças a Deus. Eu sou luterano, por misericórdia de Deus. Eu sou um bom jogador de futebol. Talvez isso não seja bem verdade, mas eu gosto de jogar futebol. Né? Então, eu vou me apresentar, são meus adjetivos, coisas que eu gosto, nome, quem eu sou, fé, né, time. Eu vou colocar alguns adjetivos para você entender quem eu sou. Quando Deus fala eu sou, Ele está dizendo eu não preciso de adjetivo, eu sou tudo. Eu sou o que tem todo o poder, o que tem toda a autoridade, o que controla todas as coisas. Eu não preciso de adjetivos, Deus está dizendo. Eu sou o que sou. Isso sou eu. Eu mando em tudo, eu controlo, eu tenho todo esse poder sobre a vida. Se eu quiser, eu estralo os meus dedos e a respiração para. Se eu quiser, eu estralo outro dedo, a respiração volta. Eu tenho poder sobre a vida. Esse é Deus. E aí, volta para o slide. Jesus Cristo, ele representa Deus como um pai amoroso, lá em Mateus 14:36. Né? Como essas duas figuras elas se completam? Deus, ele é o Deus Todo-Poderoso, que com estralar de dedo pode tirar a vida e com outro estralar pode devolver, que tem todo o poder, que é um juiz, né, que vai julgar todas as coisas, mas ao mesmo tempo, esse Deus Todo-Poderoso, ele é teu pai que te ama. Então você tem um pai que tem o poder sobre todas as coisas, que tem domínio sobre todas as coisas, em quem você pode se refugiar. E todo pai faz o melhor para o seu filho. Todo pai procura dar o seu melhor para o seu filho. Um bom pai procura dar o melhor para o seu filho. Faz todo esforço para isso. Às vezes, até quando você ouve não do seu pai, da sua mãe, é porque essa é a melhor resposta para você. Ele faz isso em amor, pensando que é melhor para você. Você tem esse Deus que é um pai todo poderoso. Às vezes ele vai dizer não, às vezes ele vai dizer sim. Mas seja o que ele falar, vai ser o melhor para você, vai ser para te fortalecer, para te edificar, para te encaminhar num bom caminho, num caminho de alegria, uma vida toda abençoada por Deus. Esse é o Deus em quem eu creio. Isso é dizer, eu creio em Deus. Eu creio que Ele é todo poderoso e que pode cuidar de todas as coisas na minha vida. Amém? Queridos, então vamos aqui para a lição. Você tem a sua apostila. Se você não tem a tua apostila, manda para mim um WhatsApp agora que eu vou te passar em PDF, porque você precisa fazer atividade esse fim de semana. Como que vai funcionar? A partir do momento que você fizer a atividade, você me manda uma foto no meu WhatsApp, que é esse que eu enviei o vídeo, e a partir do momento que você me enviar a foto, conta a sua presença. Se você não fizer atividade física, eu vou dar falta, beleza? Então é o seguinte, você vai pegar agora, você vai responder as 3 questões, que sempre tem no final da apostila, tá bom? E ainda tem algumas atividades extras. Por exemplo, tem uma tarefa de fazer uma pesquisa, né, na internet, quantos cristãos tem, evangélicos, luteranos, né, no Brasil. Decorar o credo apostólico, já vai decorando, porque quando voltar a aula eu vou cobrar. E aqui tem o devocional da semana, ó. E esse eu vou explicar um pouquinho para você como funciona. O devocional da semana. Todo dia, aliás, todo dia não, toda semana você vai ler um capítulo da Bíblia, tá bem? Durante a semana, de sábado até o outro sábado, você vai ter que ler um capítulo da Bíblia. Que capítulo é esse? Qualquer um? Não. Já é determinado. Nós vamos ler
este ano a carta de Romanos. Estou procurando aqui, peraí. Aqui, no livro de Romanos, nós vamos ler. Eu não sei achar Romanos na Bíblia. Se você está começando agora, não se preocupa. Bem na frente da Bíblia tem um índice, procura Romanos e você acha a página, ok? Então o que você vai ler? Você vai ler um capítulo. Para quem não sabe, capítulo é um número grande. O número grande é capítulo e o número pequeno é versículo. Então você olha aqui, ó, capítulo número 1, tá certo? Esse é o capítulo. Você vai ler até aqui, ó, até o capítulo número 2, do 1 ao 2. Você vai ler todos esses versículos, são 32 versículos, que é os números pequenos. Você vai ler todo esse texto, beleza? Durante essa semana. Dá para fazer num dia, né? Por favor, não vai ficar lendo um versículo por dia. Você lê tudo isso em 10 minutos, tranquilo. Todos vocês, eu vou explicar um dos motivos de você ter que ter o seu caderno. Foi pedido que comprasse um caderno. Se você comprar um caderno que nem esse, já tem um pontinho positivo, não quer dizer nada não. Compra o teu caderno e no teu caderno você vai fazer a atividade. Na tua apostila tá ali, o que é atividade? Primeiro você vai ler Romanos 1, tá certo? Depois você vai, de todos os versículos, são 32 versículos, você vai copiar o que você mais gostou e você vai copiar ele no caderno. Eu gostei do 10, vai lá e copia o versículo 10. Depois disso você vai explicar aquele versículo, você copiou, você vai explicar. O que é explicar? É uma interpretação de texto, tá bem? É que nem você faz na aula de português e redação, interpreta o texto. Você vai lá e escreve, explica o que o versículo está dizendo. E o quarto tópico do devocional é como você aplica isso na sua vida. Então, você leu, você escreveu o versículo, você explicou o versículo e agora como você faz com que isso seja real na sua vida. Vou dar um exemplo. Salmo 23, versículo 1. Um exemplo que você não vai ler. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O que isso quer dizer? Vou interpretar, explicar. Vou explicar dizendo o seguinte: Deus, ele é como um pastor, e o pastor cuida da sua ovelha e nada falta para ela. Como eu aplico isso na minha vida? Eu aplico isso na minha vida obedecendo a Deus, porque eu sei que se eu obedecer, nada vai faltar para mim. Simples assim, beleza? Então isso você vai fazer toda semana. No começo, de repente, vai ser um pouco mais difícil. Se quiser me mandar um WhatsApp, me ligar, eu explico um pouco melhor. Mas com o tempo você pega o ritmo. Quem está no segundo ano já está ligadão, pega e bola pra frente, vida que segue. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela tua presença, até porque você teve que estar aqui mesmo, fazer o quê, né? Mas é legal, pelo menos assim podemos começar o nosso ensino confirmatório e eu espero começar logo ele pessoalmente contigo. Valeu, um abraço, Deus abençoe.